Hail Vikings! Aqui é Paulo Marçal da Livros Vikings. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Depois de um tempo de hiato, voltamos com o Vikingcast em sua nova temporada. Isso foi graças a vocês que pediram por mais uma temporada, só que dessa vez nós faremos de um formato diferente, um pouco mais curto, voltado só para os agregadores de podcast. E com uma novidade, ele será perene, ou seja, essa temporada não terá fim. Entretanto, ela vai depender dos novos lançamentos da Livros Vikings. Então, toda vez que a gente tiver um novo livro para você, a gente vai ter um novo episódio do Vikingcast. Tá? A gente já tem 4 episódios aí programados para soltar, e aí conforme forem aparecendo os novos títulos, a gente vai disponibilizando para vocês. Outra novidade que a gente traz para vocês nessa nova temporada é que o Deep Dive, que é esse mergulho profundo nas obras, né? Eles foram idealizados e feitos com a Google Gemini, que é a inteligência artificial da Google. Então ele traz um clima diferente, ou perguntas e respostas mais curtas, que facilitam o entendimento, né? E também o nosso trabalho aqui dentro da Livros Vikings. E para começar, não podia ser diferente. Vamos começar com a nova obra do professor Dr. Johnny Langer, que é uma referência quando o assunto era Viking aqui no Brasil, especialmente quando falamos de forma acadêmica, né? Ele é um expoente com diversos livros publicados e nos deu a honra de fazer um estudo inédito em língua portuguesa sobre a historiografia viking, né? E a origem do conceito de era viking, né? É a primeira vez que isso é feito em português, diretamente em português, sem traduções, né? No caso. Então é uma coisa inédita, muito bacana que a gente vai ter dentro da Livros Vikings. E eu espero que vocês gostem do episódio. Se você gostar e quiser conhecer mais, acesse livrosvikings.com.br/heróicos-guerreiros. Então vamos lá, pessoal, mergulhando com vocês no livro de Johnny Langer, Heróicos Guerreiros, começando o nosso Deep Dive. Hoje a gente vai investigar uma figura que todo mundo acha que conhece, o Viking. Mas, assim, como essa imagem popular foi construída? Ela não saiu pronta das fontes medievais, né? A gente vai focar em como essa figura foi moldada, principalmente na Dinamarca, ali nos séculos XVIII e XIX. Nosso guia principal aqui é o livro Heróicos Guerreiros, a história da era viking do Johnny Langer. Ele investiga justamente esse processo, sabe? O trabalho dos antiquários, escritores, arqueólogos. A nossa missão, então, é desvendar como idealizações e até umas invenções mesmo formaram o viking que a gente tem na cabeça hoje. Bom, vamos lá, desempacotar isso. Para começar, o próprio termo viking, lá nas fontes medievais, runas, sagas, o que ele significava exatamente? Era um povo, uma profissão? Ótima pergunta, porque aí já começa a complicação, né? Você tinha o vikinger, com R no final, que era a pessoa, o guerreiro, que ia para o mar fazer a expedição, e tinha viking, sem o R, que era a atividade em si, a expedição marítima, que muitas vezes envolvia pirataria, comércio, exploração, tudo meio junto. Ah, então já tinha essa diferença. Exato. E fora da Escandinávia, tipo nas crônicas da França, da Inglaterra, eles nem usavam muito esse termo. Chamavam de nórdicos, de daneses, pagãos. A identidade não era fixa como a gente pensa hoje, era mais fluida. Interessante isso. E como esses povos, esses nórdicos, eram vistos na época medieval mesmo? Era uma imagem só? E longe disso. Já era bem dividida a percepção. Nas crônicas estrangeiras, a imagem era, na maior parte, bem negativa. Invasores pagãos, violentos, sabe? Que chegavam para destruir tudo. Mas aí, quando você olha para as fontes nórdicas, como as sagas islandesas, a coisa fica, mais ambígua. Sim, podiam ser piratas brutais, mas também heróis cheios de aventura, figuras complexas, tipo na Ilge Saga, ou até associados a reis que tiveram suas fases de expedição, como Olaf Haraldsson, que depois virou santo. Nossa, que contraste. Pois é. O fascinante é que essa tensão, sabe, entre o bárbaro e o herói, ela continua e é retrabalhada séculos depois. Faz sentido.
essa dualidade já estava lá. Mas, então, como essa figura meio complexa ressurge séculos depois, já na Era Moderna? Como volta esse interesse? Olha, ele renasce aos poucos. No século XVII, você tem antiquários, como o dinamarquês Ole Worm, que começou a estudar runas, artefatos antigos. E aí é que as coisas ficam, digamos, criativas para a imagem popular. O Worm, ao traduzir um poema antigo, o Craco Mal, ele comete um erro. Um erro? Que erro? Ele interpreta um verso de forma equivocada e, bom, populariza a ideia de que os guerreiros bebiam nos crânios dos inimigos. Isso ajudou a criar um dos estereótipos mais fortes e duradouros. Não acredito. Um erro de tradução criou essa imagem tão famosa. E os elmos com chifres vêm daí também? Olha, indiretamente, talvez. O Worm mesmo não afirmou que eles usavam elmos com chifres em batalha. Mas as interpretações dele sobre artefatos antigos, tipo os famosos cornos de ouro de Galerros, e as sugestões dele sobre como nobres antigos poderiam ter usado adornos de chifre em cerimônias ou algo assim, bom, isso plantou umas sementes, sabe? Que germinaram forte mesmo foi no século XIX, com óperas, ilustrações. Entendi. É mais uma camada dessa construção, né? Então, já no século XVII, a gente tem erros e interpretações começando a moldar a figura. E depois, no século XVIII, o que acontece? Aí vem o que a gente chama de Renascimento Nórdico, mais ou menos a partir de 1755. Um nome-chave aí é o suíço Paul Henri Mallet. Ele escreveu uma introdução à história da Dinamarca. E ele foi crucial porque associou esse passado nórdico, que ele, aliás, chamava de celta, misturando um pouco as coisas, a ideias do iluminismo. Liberdade, o nobre selvagem. Usando o passado para justificar ideias do presente. Exato. Ele ainda tinha aquela visão evemerista, né? A ideia de que os deuses, tipo Odin, foram reis ou heróis humanos antigos que acabaram sendo divinizados depois. E o Mallet também ajudou a popularizar o conceito de período pagão, o Hedenskitid. Era uma forma de separar essa era pré-cristã, vista como mais pura e gloriosa, da Idade Média cristã, que eles viam como decadente. Era uma busca por um passado de ouro para a Dinamarca. Nossa, que interessante como o passado vai sendo reformatado, né? Isso deve ter se intensificado no século XIX, imagino. Com certeza. O contexto na Dinamarca foi decisivo. Pensa. Guerras napoleônicas, Copenhague bombardeada, perderam a Noruega para a Suécia em 1814. Um momento de crise nacional. Exatamente. O nacionalismo ferveu. E aí precisavam de heróis. Mas assim, como você transforma aquele pirata pagão das crônicas em símbolo nacional? Aí entra a literatura romântica. Autores como Oehlenschläger, Grundtvig, eles pegaram figuras das sagas, tipo os guerreiros Jonsvikings, reis lendários, e deram uma roupagem heróica, adaptada para o gosto da época. Quer dizer, eles selecionaram e romantizaram certos aspectos, né? Ignorando outros. Exatamente. Foi uma escolha. E a Suécia também teve um papel enorme nisso. Poemas como Vikingen, do Jair, lá de 1811, e principalmente a saga de Fritjof, do Tegner, de 1825, que foi um sucesso absurdo na Europa. Essas obras criaram essa imagem do rei do mar, aventureiro, quase um cavaleiro viking romântico. Isso se espalhou e ajudou a fixar esse arquétipo heróico que simplificava muito a figura histórica real. Foi uma criação deliberada de um símbolo. Essa imagem, esse viking romantizado, chegou até a América, certo? Como foi essa ponte? Principalmente pelo trabalho de um cara chamado Carl Christian Hefne e da Sociedade Real dos Antiquários do Norte, lá na Dinamarca. Eles fizeram duas coisas importantes. Primeiro, promoveram as sagas islandesas como se fossem fontes históricas literais, sabe? Sem muita crítica. O que, claro, é bem problemático do ponto de vista histórico. E segundo, eles publicaram um livro chamado Antiquitates Americana, em 1840. Esse livro argumentava, com base nas sagas e em interpretações de artefatos meio duvidosos, como a Pedra de Dayton, que os vikings tinham chegado na América muito antes de Colombo. A famosa tese da descoberta viking da América? Isso.
E essa publicação teve um impacto gigantesco nos Estados Unidos. Ajudou a popularizar o próprio termo viking por lá e essa ideia deles como descobridores pioneiros. Série, desenho, o guerreiro de elmo com chifres, meio bárbaro, meio herói romântico, é muito mais uma criação dos séculos XVIII e XIX do que um retrato fiel do pessoal que viveu na Escandinávia medieval. Exatamente. É um produto de traduções erradas, de ideais românticos lá da época, de necessidades nacionalistas para construir identidade e de interpretações bem seletivas do passado. A figura histórica real, o Vikinger ou os nórdicos da era viking, era muito mais diversa, complexa. Tinha agricultores, comerciantes, exploradores, artesãos, não só o guerreiro estereotipado. Isso realmente nos faz pensar sobre como a gente consome história, né? Levanta uma questão bem importante, eu acho. Até que ponto outras figuras históricas ou mesmo períodos inteiros que a gente acha que conhece bem também não foram moldados por essas lentes posteriores, pelas necessidades, pelos valores, até pelos preconceitos de outras épocas que olharam para trás buscando alguma coisa específica. Fica aí a reflexão, né, de como o presente está sempre de alguma forma reescrevendo o passado. Embarque em uma jornada fascinante com Heróicos Guerreiros, a história da era viking, livro de Johnny Langer, com quem você descobrirá as histórias, lendas e fatos que moldaram a trajetória dos vikings. Publicado pela Livros Vikings, Heróicos Guerreiros é essencial para os apaixonados pela história. Garanta o seu exemplar em livrosvikings.com.br. Livros Vikings, o maior portal do mundo em língua portuguesa, a propósito de cultura, história e mitologia nórdicas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato do VikingCast, dessa interação com o Google Gemini. E compartilhe esse episódio com seus colegas, amigos, filhos, familiares, das pessoas que vocês não gostam. Compartilhe com todo mundo para ajudar a gente, tá? E também deixa um comentário falando o que você achou, se tá bom, se tá ruim, o que a gente pode melhorar para os próximos episódios, tá bom? Aguardo vocês nas redes sociais. Grande abraço, até mais.